Vamos começar falando de saúde, gente. O movimento mundial Novembro Azul surgiu em 1999 lá na Austrália, juntamente com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância dos cuidados com a saúde. E desde então, o mês inteiro é marcado aí por ações que contribuem para a melhoria da qualidade e também expectativa de vida da população masculina. E alguns desses cuidados a gente já vai falar hoje aqui com o urologista Hugo Campesato. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, é uma grande honra estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema tão caro aos homens. Exatamente. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é por que isso? Por que os homens se preocupam muito menos com a saúde do que as mulheres? Bem, eu acredito que é uma questão já até mesmo cultural, né? As mulheres, desde que ela menstrua, a mãe já leva ao ginecologista, então já começa toda uma rotina de investigação, de acompanhamento, uso de anticoncepcional. Quando inicia a atividade sexual, existem todos os exames preventivos que devem ser feitos, né? Preventivo em relação ao câncer de colo de útero, anualmente. Então, desde que começa isso já lá na puberdade ou na pré-adolescência, adolescência, a mulher já cresce nesse ritmo. Exatamente. Nós, homens, no máximo, os nossos pais têm uma conversa um pouco mais aberta sobre sexualidade e, a partir daí, a gente só vai buscar o médico caso haja realmente algum problema, alguma doença, enfim, em caso de necessidade, como tratamento e não como prevenção. Né? E aí o mês do Novembro Azul, tendo foco como câncer de próstata, ele vem justamente para preencher essa lacuna, não só em relação à prevenção do câncer de próstata, bem como conscientizar o homem na realização de todos os exames que tangem a saúde masculina, isso tanto física, mental, hormonal. E claro que ainda tem a questão do preconceito, né? Que a gente escuta falar que muitos homens ainda com aquela ideia, falsa ideia de preconceito. Ai, não vou, porque tem exame de toque, tem exame... Então não quer fazer de jeito nenhum. E ainda existe essa cultura, né? Essa cultura ainda existe, mas isso, assim, cada vez mais isso está caindo. Primeiro porque, com a própria conscientização, né, a população já vem se inteirando melhor sobre o tema. E eu acredito que o nível cultural, bem como educacional do nosso país, ele está aumentando. Então, as pessoas elas estão ficando mais conscientes. Então, hoje é normal, por exemplo, numa empresa... homens conversarem entre si e chegarem a um consenso, olha, vai no meu médico, então ele, vim indicado por esse ou por aquele pessoa que tratou esse ou aquele problema, então isso tudo está abrindo um pouco mais. O que antigamente era um tabu, hoje, na verdade, acaba sendo uma coisa mais natural. Não que isso esteja totalmente superado, como no caso das mulheres, né? Mas é algo já que já está sendo vencido essa barreira, sem sombra de dúvidas. Que bom. Agora vamos falar então dos exames, né? O que os homens precisam fazer o quanto antes? Porque o de próstata, que a gente vai falar mais aí ao longo de novembro, agora, durante toda a campanha, a gente sabe que são já para homens que estão ali depois de uma meia-idade, 50 anos, enfim. Mas para os mais novos, o que você, como médico, recomenda já começar a ver o quanto antes? Quais exames? Bem, ao longo da vida, né, nós temos diversos exames da parte metabólica que isso deve ser feito anualmente. A menos que tenha qualquer intercorrência, aí vai ter algum exame direcionado mediante ao problema que o paciente apresentar. Mas a parte metabólica, glicemia de jejum, que seria relacionado ao diabetes, colesterol, bem como a parte hormonal, a parte da sexualidade, né, a parte da depressão, a parte da ansiedade. Hoje, nós temos um índice de homens com distúrbios sexuais que muitas vezes estão relacionados à parte da ansiedade e distúrbios metabólicos, que muitas vezes o tratamento dessa doença de base melhora também a questão da parte do desempenho. Essa parte da sexualidade ainda é algo que falta muita informação, né? Mas que com essas consultas periódicas, né, e esse trabalho que é feito, muitas vezes essa abordagem, o paciente na liberdade, ele acaba perguntando e trazendo novas dúvidas e muitas vezes tratando uma coisa simples, como por exemplo uma ejaculação precoce, mas que era algo que ele até então não tinha coragem de conversar com ninguém, muitas vezes até com a própria parceira acaba ficando meio que um tabu. E muitas vezes eu acredito, né, que deve pensar, poxa, isso nem tem cura, nem tem tratamento. Aí chega lá no médico, naquele bate-papo, já pensa, poxa, né, devia ter vindo antes, né? Num simples bate-papo, um problema assim que às vezes fica incomodando, aquela coisa martelando há tanto tempo, né, e é simples de resolver. A partir dos 40 anos, a gente acrescenta esses exames de rotina, o PSA, que é o exame de sangue referente à parte da próstata,
A partir dos 50, além do exame de PSA, que é uma simples coleta do exame de sangue, recomenda-se também a realização do exame de toque. Eu sempre friso que a gente oferece o exame de toque para o paciente, muitas vezes eles já nos procuram na intenção de realizá-lo. Lembrando que a decisão soberana do paciente é do paciente, né? Olha, eu não quero fazer, não sinto confortável, é dado todo o respeito em relação a isso. A gente sabe que 15% dos homens hoje que desenvolve a doença do câncer de próstata tem o PSA normal. Então, em busca desses 15% que muitas vezes poderiam ficar perdidos, seria a importância de complementar isso com o exame de toque. Então, para a população em geral, os exames gerais, mais o PSA e toque a partir dos 40 anos de idade. A população de risco para o câncer de próstata, que seriam pessoas da raça negra, bem como aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata, essa população ele tem uma chance de desenvolver a doença mais cedo e de um grau mais avançado, digamos assim. Então, a gente recomenda o toque e o PSA a partir dos 45 anos de idade. Tá certo. Sobre os exames, tem gente de casa que está participando e mandando pergunta aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? O Sidney. Há 2 anos eu venho fazendo PCA. Estou com 47 anos. Por que alguns urologistas insistem em fazer esse exame ao invés do toque? O PSA, ele é um exame complementar juntamente ao exame de toque, né? O PSA é um exame extremamente sensível. Então, ele vai aumentar em caso de câncer, bem como no caso de inflamação, por exemplo. Então, ele é um exame de triagem, ele deve ser feito anualmente. Caso ele venha a ter alteração, o médico faz junto o exame de toque. A partir dos 50 anos, independente se o PSA está alterado ou não, deve-se fazer também de rotina o exame de toque por causa desses 15% que não vão alterar o exame de PSA. Mas o PSA, ele é necessário anualmente, ele é um exame de triagem, então ele deve ser feito anualmente associado ao exame de toque. Então, o Sidney, no caso de ter mais de 50 anos, já pode procurar e pedir para o próprio médico, né? Falar, eu gostaria de fazer o exame de toque, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Perfeitamente. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado, deu pra eu que gente agradeço. Falar um pouquinho, passou rápido o nosso tempo, mas deu pra gente tirar as nossas primeiras dúvidas aqui no Novembro Azul especial que a gente vai fazendo ver mais ao longo desse mês aí. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde.